cresci praticamente dentro da água. Surfava desde criança, vivia descalço, e se você sacudisse qualquer roupa minha, sempre caía areia. A praia não era só um lugar, era parte de quem eu era. Naquele sábado à noite, tudo parecia perfeito. Eu e meu amigo Armand combinamos de sair com 2 garotas da escola. Nada muito elaborado, só ir até uma praia mais afastada, levar algumas bebidas e aproveitar o céu limpo. Era o tipo de noite simples que normalmente virava algo inesquecível. E virou. Mas não do jeito que a gente esperava. A praia que escolhi ficava longe do movimento, sem iluminação, sem casas por perto. Só o som do mar e o vento leve. Depois de algumas horas bebendo e rindo, acabamos nos separando. Armand foi com uma das garotas e eu fiquei com Sofia. Caminhamos um pouco pela areia e nos afastamos o suficiente para ficar completamente isolados. O lugar estava escuro demais, mas bonito. Até Sofia travar. Você ouviu isso? No começo eu não ouvi nada, só o mar. Mas então, veio. Um som baixo, mecânico, como um zumbido distante, algo errado. O som se movia. Não dava para saber de onde vinha. E então, sumiu. Ignorei. Achei que era coisa da cabeça. Até Sofia gritar. Olhei para cima e não vi nada. Mas quando me abaixei ao lado dela, eu vi. O luar estava perfeitamente alinhado com algo no céu. Um drone. Parado. Imóvel. Bem acima da gente. Observando. Ficamos congelados. O som voltou. Agora fazia sentido. E então, ele disparou para cima e desapareceu na escuridão. Naquele momento, uma sensação horrível tomou conta de mim. A gente não estava sozinho. A gente nunca esteve. Voltamos correndo para o carro. Encontramos nossos amigos e fomos embora dali sem pensar 2 vezes. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando cheguei na casa do meu amigo Chuck, fiquei alguns segundos dentro do carro, tentando processar tudo. Peguei o celular. Uma notificação. Só uma. AirTag encontrado se movendo com você. Meu corpo inteiro gelou. Saí do carro desesperado, procurando em tudo. Bancos, porta-malas, rodas, até encontrar. Preso por baixo do carro. Alguém tinha nos rastreado e sabia exatamente onde a gente estava. Destruí o dispositivo ali mesmo, tremendo. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Achamos que tinha acabado. Mas 3 semanas depois, recebemos fotos. Fotos minhas, na praia, com Sofia. Tiradas de longe, escuras, mas claras o suficiente. Alguém estava nos observando muito antes da gente perceber. E talvez ainda estivesse. Era para ser uma noite tranquila. Sem festa, sem gente, sem confusão. Só eu e meu melhor amigo Ricardo, algumas bebidas e o som do mar. A gente tinha passado dias seguidos saindo, bebendo, indo para festas lotadas. Aquela noite era para ser diferente, mais calma, mais silenciosa. E foi exatamente isso que tornou tudo tão errado. Ricardo me buscou por volta das 22 horas. Pegamos algumas cervejas, enrolamos um baseado e seguimos de carro até a casa de praia dele. Depois, pegamos 2 bicicletas velhas da garagem e fomos até a praia. Mas não qualquer praia. Ele quis ir mais longe, muito mais longe do que a gente costumava ir. Eu até estranhei, mas não questionei. Só fui. Depois de alguns minutos pedalando, chegamos a um ponto completamente isolado. Não tinha carro estacionado, nenhuma luz acesa nas casas, nenhum sinal de vida. Perfeito. Ou pelo menos parecia. Escondemos as bicicletas atrás de uns arbustos e caminhamos até a areia. A noite estava linda. O céu limpo, cheio de estrelas. O vento leve. O som constante das ondas. A gente deitou na areia, bebendo, rindo, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Até que eu ouvi um som, muito baixo, quase imperceptível,
Parecia um zumbido metálico, como o som de eletricidade em um lugar muito grande e vazio. Sentei na hora. Você tá ouvindo isso? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, e então assentiu. Agora ele também ouvia. O som vinha de todos os lados, ou de lugar nenhum. Era impossível dizer. A gente começou a olhar em volta, tentando encontrar a origem, mas não dava para ver nada. Só escuridão. E mesmo assim, o som continuava. Constante. Errado. Ficamos ali por alguns minutos completamente imóveis, esperando que parasse. Mas não parou. E foi aí que o medo começou de verdade. Ricardo me olhou e fez um gesto com a cabeça. Vamos sair daqui. Eu concordei na hora. Mas no exato segundo em que a gente levantou, o som mudou. Não aumentou aos poucos. Ele simplesmente ficou alto. Muito alto, de uma vez, como se tivesse se aproximado instantaneamente. Meu corpo travou. Os pelos do meu braço se arrepiaram na hora. Agora não tinha dúvida. Aquilo estava perto, muito perto. A gente não pensou. Começou a correr, direto em direção à duna, aquela elevação de areia que separa a praia das casas. Mas no meio do caminho, Ricardo me puxou, forte, me fez parar. Olha! Eu segui o olhar dele e senti meu estômago despencar. No topo da duna, tinha algo parado, uma figura, alta demais, magra demais. Os braços, longos demais, quase chegando nos joelhos e completamente imóvel. Não se mexia, não fazia som, só estava ali, olhando pra gente. Meu cérebro tentou racionalizar. É só uma pessoa? Mas não era. Não podia ser. Tinha algo profundamente errado naquela silhueta. E então piorou. Porque quando eu olhei melhor, percebi que não era só uma. Tinham outras, espalhadas pela duna. 3, talvez 4. Todas paradas, todas voltadas na nossa direção, observando. A sensação foi instantânea. Aquilo não era normal. Aquilo não era seguro. E se a gente ficasse ali, alguma coisa ia acontecer. Ricardo gritou meu nome. E a gente saiu correndo. Mas dessa vez, não para a duna. A gente virou e correu pela praia paralelo ao mar. Sem olhar para trás. Sem parar. Sem pensar. Eu só sentia meu coração batendo forte demais. Minha respiração falhando. E aquele som ainda ecoando atrás da gente. Depois de alguns minutos correndo, encontramos uma saída e subimos a duna por outro ponto. Quando chegamos no topo, eu não resisti. Olhei para trás. E aquilo me arrepia até hoje. As figuras ainda estavam lá, no mesmo lugar, mas agora tinham mais. Espalhadas pela areia, como se tivessem se movido, como se estivessem nos cercando. Todas viradas na nossa direção. A gente não esperou para confirmar. Descemos do outro lado e corremos até a casa do Ricardo, sem parar, sem falar nada. Quando finalmente chegamos, trancamos tudo, portas, janelas, cortinas, e ficamos ali em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido. Mas não dava. Nada daquilo fazia sentido. No dia seguinte, voltamos até a praia. Precisávamos pegar as bicicletas, mas quando chegamos lá, elas não estavam mais lá. Nenhum sinal delas. Nenhuma pegada. Nada. Como se nunca tivessem existido. Até hoje eu não sei o que eram aquelas coisas. Não sei explicar o som. Não sei dizer se eram pessoas ou outra coisa. Mas uma coisa eu sei. Aquela noite, a gente não estava sozinho. E qualquer coisa que estava lá sabia exatamente onde a gente estava. Eu tinha 19 anos quando isso aconteceu. Era verão. E eu estava vivendo aquela fase da vida em que tudo gira em torno de liberdade, festas e amigos. Eu e meus 2 melhores amigos, Charles e Riley, conseguimos passar alguns dias sozinhos na casa de praia da família do Charles. Sem pais,
sem regras, sem preocupação. A casa ficava em um lugar mais afastado, de frente para um canal estreito de água. Não era exatamente o oceano, mas uma espécie de lago conectado ao mar. Do outro lado, havia mais casas, mas naquela época do ano, muitas ficavam vazias. O lugar era silencioso demais. Na época, isso parecia perfeito. Hoje, eu vejo isso de outro jeito. Chegamos na sexta-feira à tarde. Organizamos nossas coisas, exploramos a casa, rimos, planejamos o que fazer e, rapidamente, chegamos à mesma ideia: chamar garotas. Era inevitável. Depois de algumas mensagens, conseguimos convencer 3 meninas a irem até lá naquela noite. Compramos bebidas, pegamos algumas coisas escondidas dos pais e deixamos o clima pronto. Quando elas chegaram, tudo ficou ainda melhor. Música alta, piscina aquecida, risadas, flertes. Era o tipo de noite que você acha que vai lembrar com nostalgia. Já era tarde quando decidimos ir para a piscina dos fundos. A casa tinha um quintal aberto que dava direto para o canal. Do outro lado da água, dava para ver os pieres das outras casas. Mas naquela noite, tudo parecia escuro, vazio. Entramos na água. O vapor subia lentamente por causa do aquecimento, misturando com o ar frio da madrugada. A música tocava baixo. O clima era quase perfeito, até Charles parar. Do nada, ele abaixou o volume e ficou olhando fixamente para a escuridão atrás de mim. "Tem alguém ali?" Eu ri. "Relaxa, deve ser vizinho." Mas ele não tirava os olhos do lugar. Aquela casa está vazia. Minha família conhece os donos, eles viajaram. Agora eu já não estava mais tão tranquilo. Virei devagar. No começo, não vi nada, só escuridão. Mas então, um carro passou na rua atrás da gente. E por um segundo, a luz iluminou o canal. Foi rápido, mas suficiente. 4 figuras. Do outro lado. Paradas. Alinhadas na beira do pier. Altas. Imóveis. E claramente, viradas para a gente. O silêncio caiu pesado. Ninguém falou nada por alguns segundos. Até uma das garotas dizer, quase sussurrando, "Vamos entrar." Charles não hesitou. Agora. Saímos da piscina na hora. Molhados, com frio, com pressa. Entramos correndo pela porta de vidro dos fundos. E então, o som. Tum! Depois outro. E outro. E outro. 4 mergulhos. Eles tinham entrado na água e estavam vindo. A casa virou caos. Trancamos a porta dos fundos. Charles correu para frente da casa e trancou tudo. As meninas estavam chorando. Ninguém sabia o que fazer. E então, silêncio. Pesado. Sufocante. A gente ficou parado, esperando. Talvez esperando que fosse nada. Mas não era. Porque então ouvimos passos. Lá em cima. No segundo andar. Dentro da casa. Lentos. Pesados. Arrastados. Alguém tinha entrado. Aquilo foi o ponto de ruptura. Não dava mais para ficar. Não dava para pensar. Só reagir. Corremos para a porta da frente. Abrimos. E saímos disparados. Entramos no carro de qualquer jeito. Molhados, tremendo, desesperados. Riley ligou o carro na mesma hora. Saiu tão rápido que destruiu a caixa de correio na saída. Ninguém ligou. A gente só queria ir embora. Ligamos para a polícia assim que conseguimos respirar. Voltamos com eles algum tempo depois. E a casa tinha sido invadida. O andar de cima estava revirado. Eletrônicos, dinheiro, objetos de valor, tudo levado. Mas o pior ainda estava por vir. O barco da família do Charles não estava mais lá. Eles usaram o canal, entraram nadando e saíram navegando. A polícia nunca encontrou ninguém, nenhuma pista, nenhum suspeito, nada. Mas o que mais me assombra até hoje não é o roubo, é outra coisa. Eles sabiam que a casa estaria vazia. Sabiam onde estavam as coisas. Sabiam como entrar. E esperaram. Esperaram até a gente chegar. Até a gente se distrair. Até a gente estar vulnerável. Até hoje, eu ainda vejo aquela cena na minha cabeça. 4 figuras,
paradas do outro lado da água, imóveis, observando, como se estivessem decidindo o momento certo de atravessar. E naquela noite, eles atravessaram.